É difícil falar das obras para violão de Heitor Villa-Lobos sem se servir de superlativos. De um lado, nós temos um compositor que é tão mais do que simplesmente um compositor. Villa-Lobos é um dos criadores da cultura nacional. Ele é a pessoa que gerou uma linguagem brasileira e moderna de música clássica. Do outro lado, nós temos o violão, que se era, na época de Villa-Lobos, quando ele era jovem, um instrumento marginalizado, ele ajudou esse instrumento a se tornar um instrumento pleno na sala de concertos e trouxe o violão para a modernidade internacional. Ao mesmo tempo, o violão serviu para Villa-Lobos como um interlocutor entre o cenário da música clássica e o cenário da música popular urbana. A gente vê também que as obras para violão, apesar de não serem muito numerosas e talvez até na própria estimativa do Villa-Lobos não fossem a parte mais importante da sua produção, nós vemos que ela aparece em momentos de inflexão dentro da sua obra. A Suíte Popular Brasileira, por exemplo, mostra Villa-Lobos aparecendo como um violonista solista dentro do ambiente dos Chorões, já que aquele período entre 1900 e 1920, mais ou menos, foi o auge da criação do choro como um gênero popular urbano e que tanto serviu à obra de Villa-Lobos. A própria primeira obra que ele escreveu, a Valsa Concerto número 2, é uma obra de um adolescente de 17 anos que talvez nem fosse capaz de escrever uma obra mais ambiciosa para outro instrumento. Já em 1920, nós temos o Choros número 1, que é a primeira obra de uma gigantesca série que vai se ampliar para obras para grande orquestra, e ele usa o violão como uma espécie de ponto de partida sociocultural que informa toda essa gigantesca e importantíssima série de Villa-Lobos. Já vivendo na França, na década de 20, ele compôs os 12 estudos, parcialmente no Brasil, parcialmente na França, e aí sim nós temos o Villa-Lobos da vanguarda, o Villa-Lobos que é um personagem capital dentro do modernismo internacional e que traz essa linguagem para o violão, provavelmente pela primeira vez. Finalmente, com os 12 estudos, não só a gente tem uma linguagem que brota da própria organologia do violão, daquilo que é possível fazer com as mãos sobre o braço do violão, mas também é uma obra que abre a sonoridade do instrumento para o modernismo internacional e o liberta, de uma certa forma, da herança hispânica romântica. Villa-Lobos, nos anos 30, se torna uma grande figura do cenário da música clássica, tanto no Brasil quanto no exterior, e com isso ele passa a compor obras preferencialmente para grande orquestra, para quartetos de cordas, mas em 1940 ele encontra tempo para fazer os 5 prelúdios, que se por um lado não são tão arrojados em termos de linguagem quanto os 12 estudos, são obras de uma identidade inconfundível. É a obra do sociólogo Villa-Lobos em música. E no final da sua carreira, ele compôs então o Concerto para Violão e Orquestra, que é uma obra que ele mesmo diz que meio que faz a suma daquilo que ele era capaz de fazer com o violão, e seguindo o exemplo de seus outros concertos para piano, para harpa, para gaita, ele tem um extenso movimento solo, que é uma cadência em que o violão toca sozinho por alguns minutos. Eu fico muito contente de ver esse coletivo de jovens violonistas brasileiros ou residentes no Brasil se dedicando a um projeto como esse. Primeiro, pela importância de Villa-Lobos na própria formação e na própria cultura musical de todos os estudantes de violão no Brasil. Segundo, pela enorme qualidade, por essa geração de ouro realmente que decide se dedicar não somente a promover a sua própria individualidade, a sua própria carreira, mas em gerar projetos maiores que estão mais afinados com a cultura digital do século XXI. Eu espero que vocês que vão escutar essa sequência de obras de Villa-Lobos aproveitem e valorizem esse trabalho maravilhoso dos jovens violonistas brasileiros.